Leitores da Bíblia, muito bom dia, graça e paz. Vamos dar continuidade às nossas leituras. Hoje temos pela frente os capítulos 31 e 32 de Gênesis, o Salmo 16 e o capítulo 16 de Mateus. Vamos pedir que o Senhor nos abençoe nesse dia, nessa leitura. Ó Deus bendito, te louvamos, Pai, pela tua infinita graça, bondade, misericórdia. Te agradecemos pela vida, te agradecemos porque podemos conhecer o Senhor Jesus através das Escrituras, podemos conhecer nosso Salvador, podemos aprender a como viver segundo a tua vontade, podemos lutar contra nossa própria natureza pecaminosa e obter vitórias, porque teu Santo Espírito que está em nós nos auxilia. Ó Deus, nós te agradecemos, Pai. Sobretudo, ó Deus, porque diariamente podemos desfrutar dos tesouros da sabedoria, tais como estão na tua palavra, Senhor. Somos falhos, somos tardios, ó Deus, em te obedecer muitas vezes, somos limitados em entender e aplicar a tua palavra à nossa vida, mas nessa hora pedimos a tua ajuda. Que o Senhor nos ajude, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos à leitura de hoje, Gênesis capítulo 31. Jacó ouvia os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai. Ele juntou toda essa riqueza a partir do que era de nosso pai. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E o Senhor disse a Jacó: Volte para a terra de seus pais e para a sua parentela, e eu estarei com você. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho e lhes disse: Veja que o rosto do pai de vocês não me é favorável como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês mesmas sabem que com todo empenho tenho trabalhado para o pai de vocês, mas ele me tem enganado e por 10 vezes mudou o meu salário. Porém, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia, os salpicados serão o seu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se ele dizia, os listrados serão o seu salário, então os rebanhos todos davam listrados. Assim Deus tirou o gado do pai de vocês e o deu a mim. Pois chegado o tempo em que os animais acasalavam, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó, e eu respondi: Eis-me aqui. E ele continuou: Levante agora os olhos e veja que todos os machos que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus de Betel, onde você ungiu uma coluna, onde me fez um voto. Levante-se agora, saia desta terra e volte para a terra de sua parentela. Então Raquel e Lia disseram: Será que ainda existe para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não é verdade que ele nos considera como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faça tudo o que Deus pediu que você fizesse. Então Jacó se levantou e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade, que havia acumulado em Padã-Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Enquanto Labão tinha ido fazer a tosquia das ovelhas, Raquel roubou os ídolos do lar, que pertenciam a seu pai. E Jacó enganou Labão, o arameu, não revelando que tinha planos de fugir. E fugiu,
com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo dos montes de Gileade. Bom, nós temos aqui nesse início do capítulo 31 a explicação do que aconteceu no capítulo anterior, quando nós vimos que, de alguma forma, é como se Jacó estivesse manipulando a, a criação, né, a geração do gado para o seu próprio enriquecimento, né? A explicação que nós temos aqui é que foi Deus quem fez isso, e Deus fez isso como que para fazer justiça, porque Labão estava enganando Jacó por muitas vezes. Bom, não há santo, não há, vamos dizer, entre aspas, né, flor que se cheire nessa história. Jacó, por sua vez, sai dessa forma, sem conversar, sem se despedir. Aqui o final do capítulo, dessa parte que a gente leu, diz aqui que Jacó enganou Labão, né? Então, nós vemos aqui uma série sucessiva de enganos, de golpes uns contra os outros. Jacó não é o mocinho, Labão, obviamente, também não. E a gente vê que as mulheres também não, né? Não só pela questão daquela guerra que elas empreenderam uma contra a outra, em quem daria mais filho, quem teria mais filhos. Além disso, nós vemos aqui que Raquel rouba os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. O que são ídolos do lar, né? São objetos de escultura a quem eles atribuem alguma divindade, algum poder, algum amuleto, alguma coisa nesse sentido, né? Então nós vemos que Raquel ainda, embora admita, né, e reconheça que Deus, o Deus de Jacó, está com ele e está o chamando para retornar à sua terra, ela também tem um pezinho na idolatria, né? Então a Bíblia não esconde isso. Vamos seguir. No terceiro dia, Labão foi avisado de que Jacó ia fugindo. Reuniu os seus parentes e saiu no encalço de Jacó por 7 dias de viagem, e o alcançou nos montes de Gileade. De noite, porém, Deus veio em sonhos a Labão, o arameu, e lhe disse: Cuidado, não fale a Jacó, nem bem nem mal. Labão alcançou Jacó, este havia armado a sua tenda naqueles montes. Também Labão armou a sua tenda com os seus parentes nos montes de Gileade. E Labão disse a Jacó: Que foi que você fez? Você me enganou e levou as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra. Por que você fugiu em segredo e me enganou e não me disse nada? Eu o teria despedido com alegria, com cânticos, com tamborins e com harpa. E por que não permitiu que eu beijasse meus netos e minhas filhas? Nisso você agiu como um tolo. Tenho em minhas mãos poder para fazer mal a vocês. Mas ontem à noite o Deus do pai de vocês me falou e disse: Cuidado, não fale a Jacó, nem bem nem mal. E agora que você partiu de vez, pois está com saudades da casa de seu pai, por que roubou os meus deuses? Jacó respondeu: Porque tive medo. Pensei assim, para que não aconteça que me tome à força as suas filhas. Que seja morto aquele com quem o Senhor achar os seus deuses, na presença de nossos parentes. Verifique o que pertence ao Senhor e, se estiver comigo, pode levar embora. Acontece que Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Labão entrou na tenda de Jacó, na tenda de Lia e na tenda de 2 servas, mas não achou nada. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Ora, Raquel havia pego os ídolos do lar, e depois de colocá-los na sela de um camelo, estava sentada sobre eles. Labão apalpou toda a tenda e não os achou. Então Raquel disse ao pai: Não fique zangado, meu senhor, por eu não poder me levantar na sua presença, pois estou no meu período menstrual. Ele procurou,
mas não encontrou os ídolos do lar. Então Jacó ficou zangado e discutiu com Labão. Dirigiu-se a Labão, dizendo: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado para que o Senhor me persiga com tanta fúria? Havendo apalpado todos os meus utensílios, quais foram os utensílios de sua casa que o Senhor encontrou? Coloque-os aqui diante dos meus parentes e dos seus parentes, para que julguem entre nós dois. 20 anos eu estive com o Senhor. As suas ovelhas e as suas cabras nunca perderam as crias. Eu não comi um só carneiro do seu rebanho. Não lhe apresentei os animais que eram despedaçados pelas feras. Assumi o prejuízo. Da minha mão o Senhor o requeria, tanto o roubado de dia como de noite, de maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em sua casa. 14 anos trabalhei para o Senhor pelas suas 2 filhas, e 6 anos trabalhei para conseguir o seu rebanho. 10 vezes o Senhor mudou o meu salário. Se não fosse o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo o Senhor me despediria agora de mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho das minhas mãos, e ontem à noite ele repreendeu o Senhor. Então Labão respondeu a Jacó: As filhas são minhas, os filhos são meus netos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo que você está vendo é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que elas deram à luz? Venha, pois, e façamos uma aliança, eu e você, que sirva de testemunho entre mim e você. Então Jacó tomou uma pedra e a erigiu por coluna, e disse aos seus parentes: Ajuntem pedras. Eles foram ajuntar pedras e fizeram um montão, ao lado do qual comeram. Labão deu-lhe o nome de Jegar-Saaduta, mas Jacó lhe chamou Galeede. E Labão disse: Seja hoje este montão de pedras por testemunha entre mim e você. Por isso foi chamado Galeede e Mispa, pois disse: Que o Senhor vigie entre mim e você e nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar as minhas filhas e tomar outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. E Labão continuou: Eis aqui este montão de pedras e esta coluna que levantei entre mim e você. Seja o montão testemunha, e seja a coluna testemunha, de que para mal não passarei para o lado de lá do montão, e você não passará para o lado de cá do montão e da coluna. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E Jacó jurou pelo temor de Isaque, seu pai. E Jacó ofereceu um sacrifício na montanha e convidou seus parentes para uma refeição. Eles comeram e passaram a noite na montanha. Na manhã seguinte, Labão se levantou de madrugada, beijou os seus netos e as suas filhas e os abençoou. E partindo, voltou para a sua casa. Bom, algumas breves reflexões aqui dessa história. Primeiro, a gente vê que Jacó, embora ele fosse o enganador, o enganador mor da história, né, ele foi muito enganado também. E ele sofreu muito prejuízo. Ele trabalhou de verdade e ele sofreu muito prejuízo. E Labão provavelmente, né, teve uma atitude muito má para com Jacó. Então, a lição que a gente obtém disso é que por vezes o povo de Deus sofre na mão dos ímpios mesmo, né? E nós não devemos agir com vingança, tentando tirar o que é nosso, fazer valer o nosso direito. O que nós vemos nessa história é que Deus favoreceu Jacó de um modo sobrenatural, né? Sem dúvida se valeu dos pecados de Jacó, como eu refleti no dia anterior, na leitura anterior, mas Deus realmente abençoou Jacó e por isso ele
Ele chegou a estar como ele estava, com a sua esposa, seus filhos, todo o seu rebanho, etc. Outra lição que a gente poderia destacar daqui é, é como lidar com aquelas pessoas com quem nós temos dificuldades e problemas, ou porque nos trataram com injustiça, ou porque, enfim, fizeram mal contra nós. Como agir, né? Jacó, talvez, eu creio que ele não agiu da melhor forma, né? Embora ele foi orientado por Deus a ir embora, ele poderia ter tratado dessa questão com Labão. Ele simplesmente foge e Labão se sente atacado com essa fuga, né? E a disposição dele era acabar com tudo, né? Então, a melhor maneira de se tratar não é como Jacó fez, né? Essa aliança que acabou acontecendo por iniciativa de Labão, inclusive, certamente deveria ter acontecido por parte de Jacó e antes deles saírem lá da casa de Labão. Então, esses conflitos, por vezes, nós acabamos contribuindo para os conflitos progredirem. A gente não toma iniciativas concretas na direção de uma restauração do relacionamento ou no mínimo, do estabelecimento da paz. Porque Jacó e Labão aqui, eles não ficam amiguinhos. Mas eles montam ali uma coluna, um montão de pedras, que é um marco. Daqui em diante, nós não vamos guerrear. Eu não passarei por lado de cá para te fazer mal, você não vai passar por lado de cá para me fazer mal, e vai ficar tudo bem. Eles não ficam amiguinhos, mas eles resolvem a questão, como homens, como todo ser humano deveria fazer. Então, são algumas reflexões aqui. Capítulo 32. Também Jacó seguiu seu caminho e anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: Este é o acampamento de Deus. E deu àquele lugar, o nome de Maanaim. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Esaú, seu irmão, à terra de Seir, território de Edom, e lhes deu esta ordem: Assim vocês farão ao meu senhor Esaú. Assim vocês falarão ao meu senhor Esaú. O seu servo Jacó manda dizer isto: Como estrangeiro morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho bois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Envio este comunicado ao meu senhor para encontrar favor na sua presença. Os mensageiros voltaram a Jacó, dizendo: Fomos até o seu irmão Esaú. Também ele está vindo para se encontrar com o Senhor. E 400 homens estão com ele. Então Jacó teve medo e ficou angustiado. Dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele e também os rebanhos, os bois e os camelos. Pois pensou: se Esaú vier e atacar um grupo, o outro escapará. E Jacó orou: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei bem a você. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Pois com apenas o meu cajado atravessei esse Jordão. Já agora sou 2 grupos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que ele venha e ataque a mim e as mães com os filhos, pois tu disseste: certamente serei bondoso com você e lhe darei uma descendência como a areia do mar, que de tão numerosa não se pode contar. Depois de passar ali aquela noite, Jacó separou do que tinha consigo um presente para o seu irmão Esaú: 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com as suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-os aos seus servos, cada rebanho à parte. Então disse aos servos:
Vão à minha frente e deixem espaço entre rebanho e rebanho. Ordenou ao primeiro servo, dizendo: Quando Esaú, meu irmão, se encontrar com você e perguntar de quem você é, para onde você vai, de quem são estes animais que você vem trazendo, responda: São do seu servo Jacó. É um presente que ele está enviando ao meu senhor Esaú, e eis que ele mesmo vem vindo atrás de nós. Jacó ordenou também ao segundo, ao terceiro e a todos os que vinham conduzindo os rebanhos: É assim que vocês devem falar com Esaú quando se encontrarem com ele. Também dirão: Eis que o seu servo Jacó vem vindo atrás de nós, porque Jacó pensava assim: Eu o aplacarei com o presente que me antecede. Depois eu o verei pessoalmente, talvez ele me dê boa acolhida. Assim mandou os presentes à sua frente. Ele, porém, ficou aquela noite no acampamento. Bom, Jacó tem uma jogada de mestre aqui, né? Ele quer preservar a sua família, então ele sabe que seu irmão está irado com ele desde aquela época em que ele roubou a bênção do seu pai, né? E então a jogada que ele faz é dividir o grupo e fazer um presente assim impressionante, né? A quantidade de animais em que ele está ofertando, está dando de presente para Esaú em grupos, né? E dessa forma ele acredita que vai aplacar a ira do seu irmão, né? Ele sabe que errou, ele sabe que falhou e ele tenta prestar uma satisfação do seu erro dessa maneira, né? Ele quer se reaproximar e ele não pode chegar de mãos vazias, né? Aliás, antigamente tinha essa questão, né? Acho que mais no interior do Brasil, não sei bem, mas quando alguém ia visitar uma outra pessoa, sempre levava um presentinho, né? E tem gente que faz isso até hoje. É um hábito muito interessante, né? Não chegar de mãos vazias. Não chegar de mãos vazias. Aliás, isso tem muito a ver também com a maneira como nós nos encontramos com Deus. Não chegar de mãos vazias. Desde o início da história da humanidade, os homens se apresentam diante de Deus com uma oferta, com, com sacrifício, com algo importante de si para Deus, né? E no caso, Deus sempre quis que fossem sacrifícios, animais. Quer dizer, não era simplesmente pela morte do animal, e era também essa questão da morte tem um simbolismo muito grande, mas também porque aquele animal representava é, riqueza, né? Representava recurso. Tanto que os homens, quando a lei é estabelecida, né? Os homens não podiam levar diante de Deus animais que fossem coxos, que fossem velhos. Não, teria que ser das primícias, né? Dos animaizinhos mais saudáveis e novos, né? Então, não chegar de mãos vazias diante de Deus. Hoje, quando nós nos apresentamos de Deus, nós também não chegamos de mãos vazias, não podemos chegar de mãos vazias. Primeiro porque nós apresentamos diante dele o sacrifício que Cristo realizou por nós. Por isso nós nos apresentamos diante de Deus por meio de Jesus Cristo. Nós reconhecemos, Senhor, estamos aqui porque Jesus Cristo morreu no nosso lugar e apresentou o sacrifício perfeito. Então é por meio de Jesus, né? E além disso também, quando nós nos apresentamos diante de Deus, nós apresentamos os nossos dons, a nossa vida, as nossas ofertas financeiras, inclusive. Então, é um exemplo bíblico mesmo, né? Os presentes eles fazem toda a diferença no trato entre seres humanos, né? E também, não digo em termos de presente, né? Mas em termos de oferta, o relacionamento do homem para com Deus. Bom, vamos seguir. Jacó luta em Peniel.
Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho, e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: Não o deixarei ir se você não me abençoar. Então o homem perguntou: Como você se chama? E ele respondeu: Jacó. Então disse: Seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: Por favor, diga-me como você se chama. Ele respondeu: Por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: Vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e mancava por causa da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Essa luta com Deus, essa experiência, né, de lutar pela bênção, diz aqui o próprio texto, diz que Jacó lutou com Deus e com os homens e prevaleceu, né? E essa luta de Jacó com Deus aqui nos dá também a lição de como deve ser a nossa relação com Deus. Nós devemos buscar a bênção de Deus também, e por vezes isso representa uma luta em oração. Nós não podemos desanimar, não podemos, não podemos, enfim, deixar para lá. Nós devemos buscar em Deus as bênçãos, as suas bênçãos espirituais, né? Bom, vamos seguir ao texto dos Salmos, capítulo 16. Salmo 16 diz assim: Hino de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: Tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue. Os meus lábios não pronunciarão os nomes deles. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As minhas divisas caíram em lugares agradáveis. É linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, há plenitude de alegria. À tua direita, há delícias perpetuamente. Então, um hino de louvor. Ele declara sua confiança em Deus, declara que o bem mais precioso que ele tem é o Senhor. Embora Davi tenha se tornado um rei muito rico, né? Ele diz que os santos que há na terra é que são notáveis e em quem ele tem prazer. Quer dizer, ele não fica atrás de pessoas desvirtuadas do caminho de Deus. Ele tem prazer em estar com os santos, com gente que ama a Deus. Ele declara então do sofrimento, né, do mal que é para aqueles que trocam o Senhor por outros deuses. E ele novamente declara: o Senhor é a porção da minha herança. Ele é tudo o que eu preciso. Ele é tudo o que eu preciso. Que
que mais que a gente poderia destacar aqui? Esse versículo 10, ele é usado no Novo Testamento, lá em Atos 2, 31 e 13, 35, com uma referência à ressurreição de Cristo. Ele diz: não deixará a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Quer dizer, Davi já tinha alguma ideia do que seria a ressurreição, talvez. Mas talvez ainda bem, como é que eu posso dizer, incompleta, né? Uma ideia bem incompleta, mas esse versículo aponta realmente para, olhando à luz da história bíblica como um todo, para a ressurreição de Jesus, que morre, mas não é deixado na morte, né? Ele não vê a corrupção, ou seja, o seu corpo não chega a se deteriorar, né? Ele ressurge. É Salmo 16. Salmo belíssimo. Vamos agora a Mateus 16. Os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Mas Jesus respondeu: chegada a tarde, vocês dizem: teremos tempo bom, porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem: hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais dos tempos? Uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. E deixando-os, Jesus se retirou. Então, ele repreende os fariseus, ele repreende os saduceus. Ele fala: olha, vocês estão tão atentos aí no clima-tempo, né? Vocês sabem qual é o tempo, como vai ser o tempo amanhã e tal, mas vocês não conseguem notar os sinais dos tempos, né? Ele, aqui se referindo não ao clima, não à chuva, ao sol, mas àquilo que Deus está por fazer, né? E essa geração, ele chama de geração perversa e adúltera. Ele fala que pede um sinal, quer dizer, eles querem ver. Eles ficam pedindo sinais, eles querem ver. Embora Jesus já esteja dando muitos sinais, muitos e muitos sinais. Mas ele diz: nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. Quer dizer, eu não vou fazer nada senão dar a vocês o sinal que é o de Jonas, que é justamente o da ressurreição, né? Em que ele passa 3 dias morto, né? E ressurge no terceiro dia. Ora, tendo os discípulos passado para outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo: ele diz isso porque não trouxemos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem se lembram dos 5 pães para 5.000 homens e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que Jesus lhes tinha dito que tivessem cuidado não com o fermento usado no pão, mas com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Eles não eram muito treinados na metáfora ou na ironia, né? Esses recursos de linguagem que são interessantes, né, e fazem a gente pensar, eles não estavam muito familiarizados com isso, né? Jesus, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, mas não era para eles pensarem em pães, era para eles pensarem em outra coisa. Depois eles concluem que Jesus estava falando da doutrina dos fariseus e dos saduceus, né? Por vezes as pessoas pensam que Jesus acolhia as pessoas e não fazia nenhum julgamento delas, né? Mas veja como Jesus lidou com os fariseus e os saduceus.
Jesus foi muito duro com eles em vários momentos. Aqui nem tanto, né? Porque até ele nem está falando diretamente com eles. Agora, nessa parte anterior, sim, ele chama eles de geração perversa e adúltera. Quer dizer, ele denuncia: vocês são uma geração perversa e adúltera, e vocês estão me pedindo um sinal. E aqui ele está também emitindo um julgamento. Ele está falando: olha, é, vocês têm que tomar cuidado com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Então ele está julgando, ele está emitindo um julgamento. Isso não é bom. Vocês têm que tomar cuidado com fariseus e saduceus. Então a gente não pode entrar nesse discurso, né, de que Jesus, enfim, acolhia todo mundo e ele não se importava com o pecado das pessoas. Não, pelo contrário, aqueles que eles que continuavam nos seus pecados, ele denunciava firmemente, como fez João Batista. João Batista também não passava a mão na cabeça, não. Chegava o pessoal lá que não eram arrependidos, ele falava: vocês são raça de víboras, vocês são filhotes de cobras. Não vem aqui não, vocês estão querendo fugir da ira vindoura? Não, não, não. O Senhor já tem a pá na mão, ele vai recolher o trigo no seu celeiro e vai queimar a palha em fogo inextinguível. Então não tinha moleza não. A gente quer moleza, a gente quer interpretar o discurso de Jesus como um discurso suave, um discurso agradável. Não é nada agradável não. Só se aproxima de Jesus aqueles que já têm o coração preparado e contrito, aqueles que o Senhor realmente vem e traz consigo, né? É de forma sobrenatural, né? Jesus mesmo disse em algum dos versículos que a gente já leu, ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, é uma iniciativa de Deus na vida das pessoas. E o nosso discurso é, não precisa ser agradável, acolhedor, mais do que o próprio Evangelho. O Evangelho já é extremamente acolhedor. O Evangelho é simples. Jesus, o Filho de Deus, morreu pelos nossos pecados e ressurgiu pela nossa justificação. Então, nos arrependamos e nos voltamos para Ele com fé. Isso para todos os homens, independente do pecado que cometam. Os fariseus e os saduceus eram chamados ao arrependimento também. E se não se arrependessem, Jesus descia a lenha neles também. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Jesus faz essa pergunta, né, sobre o que as pessoas pensam sobre ele. Alguns acham que ele é a reencarnação de João Batista, a reencarnação de Elias, a reencarnação de Jeremias. Só bobagem, né? E aí Pedro, quando ele pergunta: e vocês, o que acham que eu sou? O que vocês dizem que eu sou? E Pedro o reconhece como Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz, né? Você é bem-aventurado, porque não foi carne ou sangue que revelou isso a você, mas o meu Pai que está nos céus. Quer dizer, quem te convenceu de que eu sou o Cristo é o Pai. Não foi o meu discurso, né, agradável, todo enfeitado, receptivo, acolhedor. Não, foi o Pai
que mostrou isso para você e você então entendeu. E ele diz: eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E aí a discussão de séculos, né, sobre que pedra Jesus está falando aqui. Meu entendimento é que ele se refere esta pedra sobre a qual ele vai edificar a igreja é essa confissão aqui, ó, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa confissão é a pedra. É a pedra que dá base para a edificação da igreja. O reconhecimento e a fé de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ok, seguindo. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus e sim as dos homens. Então Jesus já está começando a mostrar para eles: olha, eu vou ser morto e vou ressuscitar. Pedro tenta dissuadir ele e Jesus já logo afasta isso, porque isso vinha do diabo, né? Não vinha de Pedro. Interessante que Pedro, que no trecho anterior foi alguém iluminado por Deus, levado por Deus a confessar Jesus como Cristo, o Filho de Deus, é agora instrumento de Satanás tentando dissuadir Jesus, né? Para a gente ver como as coisas estavam acontecendo. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade lhes digo que dos que aqui se encontram, existem alguns que não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Bom, nós temos aqui uma das palavras mais duras de Jesus, né? Por isso a gente não pode acreditar que as pessoas que iam até Jesus e eram salvas permaneciam como estavam. Ele acolhia pessoas de todo tipo, publicanos, pecadores, meretrizes, adúlteros, endemoniados, todo tipo de gente ele acolhia, né? Mas qual que era a atitude esperada dessas pessoas, né? Que elas negassem-se a si mesmas, tomassem a sua cruz e seguirem, e passassem a segui-lo. E ele diz: olha, quem quiser salvar a sua vida vai ter que perder a vida. Quer dizer, não dá para você continuar atendendo aos seus próprios desejos pecaminosos. Não dá para você continuar seguindo o curso de vida que você simplesmente deseja e quer para você. Não, o modelo de vida que eu tenho para vocês é outro. Para você ser um seguidor de Jesus, você terá, ele dizendo, né? Você terá que perder a sua vida. E no momento que você perder a sua vida, então você vai achar a vida. Porque nada do que você tem, nada do que você é, serve para alguma coisa. Uma pessoa não pode dar nada em troca da sua salvação, da salvação da sua alma. Então, você pode abrir mão de tudo isso e Deus vai retribuir a cada um conforme as suas obras. Que é o que diz aí no versículo 27. Então não pensemos nós que os nossos pecados passam despercebido por Deus, que a gente pode viver a vida que a gente quiser, que a gente pode continuar nos pecados porque a gente não já faz parte da nossa natureza. Não, não é assim. O convite do Evangelho é o convite da graça, sim. Mas é o convite da graça para uma transformação radical, uma mudança de vida completa. Completa. É isso
Não é nada menos do que isso. E a gente não pode modificar o Evangelho. Chamar as pessoas a conhecer o Evangelho e a se arrependerem dos seus pecados. É isso que os pregadores devem fazer. É isso que nós devemos testemunhar no nosso dia a dia. E assim termina o capítulo de hoje. Vamos então fazer a nossa marcação. Ok. Então, terminamos assim a nossa leitura. Que Deus te abençoe. Um forte abraço e até mais, se Deus quiser.